Se você gosta de histórias que te prendem do início ao fim, se inscreva no canal agora. Você não vai acreditar no que aconteceu dentro das paredes deste palácio. 24 de agosto de 1954, Rio de Janeiro, 3 horas da madrugada. Dentro do Palácio do Catete, sede da Presidência da República, um homem de 71 anos carrega o peso de uma nação nas costas. Getúlio Vargas está sozinho em seu quarto. Sua respiração é pesada. Do lado de fora, guardas fazem a ronda de sempre, sem imaginar o que está prestes a acontecer. Getúlio pega uma pistola calibre 32, um presente que havia recebido anos antes, coloca o cano contra o próprio coração e aperta o gatilho. O estampido ecoa pelos corredores vazios do palácio. O sangue mancha os lençóis de seda importada. Um bilhete manuscrito sobre a mesa explica tudo e nada ao mesmo tempo. Saio da vida para entrar na história. Mas o que ninguém te contou é que este não foi o primeiro sangue derramado naquele palácio. Nem seria o último. A verdade é que o Palácio do Catete guarda segredos muito mais sombrios do que a morte de Vargas. Histórias de traições, conspirações, assassinatos, mortes misteriosas e decisões que mudaram o destino de milhões de brasileiros. E hoje, você vai descobrir por que este lugar é considerado o edifício mais assombrado e sinistro da política brasileira. Porque o que aconteceu ali dentro, ao longo de mais de 5 décadas de poder absoluto, vai te deixar sem palavras. O Palácio do Catete não nasceu como sede do poder. Ele foi construído em 1858 por um dos homens mais ricos do Brasil Império, Antônio Clemente Pinto, o Barão de Nova Friburgo. Este não era apenas um homem rico, ele era obscenamente rico. Tão rico que suas propriedades se espalhavam por 4 províncias diferentes. Tão poderoso que tinha influência direta sobre Dom Pedro II. E ele decidiu construir não apenas uma mansão, mas um símbolo absoluto de seu poder no coração da capital do Império. Pense nisso. Em 1858, o Brasil ainda vivia sob escravidão. E Antônio Clemente construiu sua fortuna monumental exatamente em cima desse sistema brutal. Ele era um dos maiores comerciantes de café e de escravos do país. Milhares de pessoas trabalhavam até a morte em suas fazendas, enquanto ele acumulava fortunas que rivalizavam com as de nobres europeus. Sua riqueza vinha diretamente do sofrimento, do sangue derramado, das vidas destroçadas de homens, mulheres e crianças escravizadas. E com esse dinheiro manchado de sangue, ele mandou construir um palácio que impressionaria até a família real. O palácio que ele ergueu tinha tudo que o dinheiro sujo poderia comprar na época. Mármore de Carrara, importado diretamente da Itália. Lustres gigantescos de cristal da Boêmia que pesavam centenas de quilos. Pinturas de mestres europeus decorando cada parede. Móveis de jacarandá maciço esculpidos à mão. Porcelanas chinesas valiosíssimas. Jardins exuberantes projetados pelo renomado paisagista francês Auguste Glasiou, o mesmo homem que havia desenhado a Quinta da Boa Vista para a família imperial. Eram 40 cômodos luxuosos, distribuídos em 3 andares. Salões enormes com pé direito de 6 metros de altura que faziam qualquer visitante sentir-se minúsculo. Escadarias imponentes de mármore, onde cada degrau era uma obra de arte. Uma decoração tão opulenta, tão exagerada, tão ostensiva, que seu único propósito era deixar claro: eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu construí um palácio que vai durar séculos e vocês nunca vão esquecer meu nome. E ele estava certo, o palácio durou, mas o Barão de Nova Friburgo nunca imaginou o que sua construção se tornaria. Nunca imaginou que aquelas paredes testemunhariam os momentos mais sombrios da história política brasileira. Porque em 1889 tudo mudou da noite para o dia. A República foi proclamada. Dom Pedro II foi mandado para o exílio. O Império acabou
E o Brasil precisava urgentemente de uma nova sede para seu governo republicano. Os novos líderes olharam para aquele palácio suntuoso no bairro do Catete e pensaram: perfeito. Em 1897, o governo federal comprou o edifício e o transformou na residência oficial da Presidência da República. E foi exatamente aí que a história sombria realmente começou. Porque veja bem a ironia grotesca. Um palácio construído com dinheiro do tráfico de escravos, erguido sobre o sofrimento de milhares de pessoas, agora abrigaria os presidentes de uma república que prometia liberdade, igualdade e progresso para todos os brasileiros. A contradição era obscena. E parecia que as próprias paredes daquele lugar guardavam a memória dessa origem maldita, como se o sangue derramado para construir aquela fortuna tivesse impregnado cada mármore, cada cristal, cada degrau daquelas escadarias. O primeiro presidente a morar no Palácio do Catete foi Prudente de Moraes, em 1897, e logo nos primeiros meses, algo assustador aconteceu que deu o tom do que viria. Em 5 de novembro daquele ano, durante uma cerimônia oficial no Arsenal de Guerra, um soldado chamado Marcelino Bispo tentou assassinar o presidente com um punhal. Prudente de Moraes sobreviveu por pura sorte, mas o ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado Bittencourt, que estava ao seu lado, foi morto na hora. O sangue escorreu pelos degraus. Era como se o palácio estivesse dizendo desde o primeiro dia: bem-vindo ao poder. Aqui a morte está sempre à espreita. Aqui ninguém está seguro. E era apenas o começo de décadas de sangue e tragédia. Ao longo das décadas seguintes, 15 presidentes passaram por aquele palácio. Cada um deixou sua marca, mas também cada um carregou o peso daquelas paredes que pareciam sugar a energia e a sanidade de quem ali vivia. Presidentes que entravam jovens e vigorosos saíam envelhecidos, derrotados, traídos, ou simplesmente não saíam vivos. Porque o Catete tinha uma forma peculiar de cobrar seu preço de quem ousava exercer o poder ali dentro. As decisões tomadas naquele palácio mudavam milhões de vidas. Guerras foram declaradas naqueles salões. Golpes de Estado foram planejados em reuniões secretas de madrugada. Prisões em massa foram autorizadas com uma assinatura em papel timbrado. Torturas foram ordenadas durante jantares elegantes. E tudo acontecia naqueles cômodos luxuosos, sob lustres de cristal que testemunhavam tudo em silêncio, em mesas de jacarandá onde se decidia quem viveria e quem morreria, enquanto garçons de luvas brancas serviam champanhe francês e canapés importados. Mas foi com a chegada de Getúlio Vargas ao poder que o Palácio do Catete realmente se transformou no centro nevrálgico do poder mais sombrio que o Brasil já conheceu. Getúlio assumiu a presidência em 1930, depois de um golpe militar que derrubou o governo anterior. Ele prometia renovação, prometia acabar com a corrupção da República Velha, prometia um Brasil novo. E por 15 anos consecutivos, ele governou de dentro daquele palácio. 15 anos de poder absoluto, centralizado, autoritário. Durante o Estado Novo, entre 1937 e 1945, o Catete se tornou a sede de uma ditadura. O Congresso foi fechado, a Constituição foi rasgada, a censura era total. E naquele palácio, Getúlio Vargas tomava todas as decisões sozinho, cercado apenas por seus assessores mais leais e pelas paredes que guardavam seus segredos. Foi ali que ele criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, uma máquina de censura e controle que decidia o que os brasileiros podiam ler, ouvir e pensar. Foi ali que ele assinou decretos que prendiam opositores políticos sem julgamento. Foi ali que ele autorizou a entrega de Olga Benário, uma militante comunista judia e grávida, para a Alemanha nazista, onde ela seria morta em um campo de concentração. As paredes do Catete absorviam tudo isso. Cada ordem de prisão,
cada traição, cada mentira contada ao povo. E dizem que à noite, quando o palácio ficava vazio e silencioso, se ouvia coisas estranhas, passos nos corredores onde não havia ninguém, portas que se fechavam sozinhas, sussurros ininteligíveis vindo dos salões vazios. Os funcionários tinham medo de trabalhar lá depois do anoitecer. Alguns pediam transferência, outros juravam ter visto sombras que não deveriam estar ali. Em 1945, Getúlio foi derrubado por um golpe militar. Ele teve que deixar o Catete humilhado, derrotado, depois de 15 anos de poder absoluto. Mas a história não terminaria ali, porque em 1951 ele voltou. Desta vez, democraticamente eleito. O povo brasileiro, em uma reviravolta impressionante, votou nele maciçamente. E Getúlio Vargas retornou ao Palácio do Catete como presidente, mas o homem que voltou não era o mesmo que havia saído. Ele estava mais velho, mais cansado, mais amargo, e os inimigos que havia feito ao longo de décadas agora queriam vingança. Seu segundo governo foi um pesadelo desde o primeiro dia. A oposição era feroz, a imprensa atacava sem piedade. Escândalos de corrupção envolvendo pessoas próximas explodiam toda semana. A economia estava em crise, a inflação disparava. Greves paralisavam o país. E dentro do Catete, Getúlio se sentia cada vez mais isolado, mais pressionado, mais cercado. Ele confiava em cada vez menos pessoas. Dormia pouco, comia menos ainda. As rugas em seu rosto se aprofundavam. Os cabelos ficavam mais brancos. Aquele palácio que ele conhecia tão bem agora parecia uma prisão. E então veio agosto de 1954, o mês que mudaria tudo. No dia 5 de agosto, um atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, um dos maiores inimigos de Getúlio, terminou com a morte do major Rubens Vaz, da Aeronáutica. As investigações apontaram para pessoas ligadas ao governo, para a guarda pessoal do presidente. O escândalo foi imenso. A oposição pediu a renúncia imediata de Vargas. Militares começaram a conspirar abertamente. A UDN, o principal partido de oposição, exigia a saída do presidente. Nas ruas, manifestações pediam seu impeachment. Getúlio estava encurralado. Todos os dias chegavam notícias piores ao Catete. Generais exigindo sua renúncia, almirantes tramando um golpe, políticos aliados abandonando o barco, a imprensa publicando acusações cada vez mais graves. E ele, ali dentro daquele palácio, sentindo as paredes fecharem ao seu redor. Seus assessores imploravam para que ele renunciasse antes que fosse tarde demais. Antes que os militares invadissem o palácio e o arrastassem para fora à força. Antes que tudo terminasse em humilhação total. Nos últimos dias de agosto, Getúlio mal saía de seus aposentos no terceiro andar do Catete. Ele passava horas sozinho, olhando pela janela, fumando charuto atrás de charuto, mergulhado em pensamentos sombrios. Na noite de 23 para 24 de agosto, ele teve uma reunião tensa com seus ministros. Eles disseram que não havia mais saída, que ele precisava renunciar na manhã seguinte, que já estava tudo perdido. Getúlio os ouviu em silêncio, com o rosto inexpressivo, e depois se retirou para seu quarto sem dizer uma palavra. Era a madrugada de 24 de agosto de 1954. O Palácio do Catete estava em silêncio absoluto. Os guardas faziam suas rondas de rotina. Os funcionários haviam ido embora. Apenas alguns assessores permaneciam acordados, preocupados, tentando entender o que Getúlio faria pela manhã. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer naquele quarto no terceiro andar. Getúlio Vargas estava deitado em sua cama, totalmente vestido. Ele não havia dormido. Sua mente girava sem parar, repassando os últimos meses, os últimos anos, toda a sua vida política. Ele havia chegado ao poder pela força em 1930. Governou como ditador por 8 anos. Foi derrubado.
Voltou eleito pelo povo e agora seria expulso novamente, desta vez em humilhação total, acusado de estar envolvido em um atentado, cercado por inimigos, abandonado até por antigos aliados. Não haveria dignidade em sua saída, apenas vergonha. Então ele tomou uma decisão final, definitiva. Ele pegou uma caneta e começou a escrever. Eram 3 horas da manhã quando ele redigiu aquela que seria sua última mensagem ao povo brasileiro, a famosa Carta Testamento. Linha por linha, ele colocou no papel toda a sua amargura, toda a sua revolta, toda a sua sensação de traição. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Depois de terminar a carta, ele a deixou sobre a mesa de cabeceira. Então se levantou, abriu a gaveta onde guardava sua pistola Colt calibre 32, aquela que havia ganhado anos antes e que sempre mantinha por perto. Ele segurou a arma com as 2 mãos. Olhou ao redor do quarto uma última vez. As paredes cobertas de papel de parede importado, os móveis de madeira nobre, a janela que dava para os jardins, aquele palácio que havia sido seu lar, sua fortaleza, sua prisão durante tantos anos. Eram aproximadamente 3h30 da manhã, quando Getúlio Vargas colocou o cano da pistola contra o lado esquerdo do peito, exatamente sobre o coração, e apertou o gatilho. O estampido ecoou pelo quarto e pelos corredores vazios. O corpo de Getúlio caiu de volta na cama. O sangue começou a manchar o pijama, os lençóis, o colchão. Seus olhos permaneceram abertos, fixos no teto, enquanto a vida escapava dele em questão de minutos. Os guardas ouviram o tiro e correram escada acima, arrombaram a porta do quarto e encontraram o presidente morto, ainda segurando a pistola, o sangue formando uma poça ao redor de seu corpo. A carta testamento estava ali, sobre a mesa, esperando para ser lida. O caos se instalou no catete. Ligações desesperadas foram feitas, médicos foram chamados, mas já era tarde demais. Getúlio Vargas estava morto, e com ele morria uma era inteira da política brasileira. Quando a notícia vazou, o país inteiro parou. Rádios interromperam sua programação para anunciar o suicídio do presidente. A Carta Testamento foi lida ao vivo, e suas palavras incendiaram a nação. O povo brasileiro, que dias antes estava dividido sobre Getúlio, agora chorava sua morte nas ruas. Milhares de pessoas se aglomeraram em frente ao Palácio do Catete, querendo ver, querendo entender, querendo acreditar que aquilo não era real. Multidões enfurecidas atacaram jornais de oposição. Carros foram queimados. O Rio de Janeiro virou uma zona de guerra. Getúlio, na morte, conseguiu o que não conseguia mais na vida: unir o povo brasileiro ao seu redor. Mas o Palácio do Catete continuou ali, silencioso, testemunha de tudo. O sangue de Getúlio foi limpo dos lençóis. O quarto foi arrumado. E a vida política seguiu. Porque palácios não morrem, presidentes morrem, mas os palácios permanecem, e o Catete ainda abrigaria mais presidentes nos anos seguintes. Café Filho assumiu após o suicídio de Vargas. Depois vieram Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e finalmente João Goulart, o último presidente a morar ali. Mas dizem que depois daquela madrugada de agosto de 1954, o palácio nunca mais foi o mesmo. Funcionários juravam ouvir passos pesados no 3º andar durante a madrugada. Sempre na mesma hora, 3h30 da manhã, o horário exato do tiro. Guardas relatavam ter visto uma figura de pijama caminhando pelos corredores, desaparecendo ao virar uma esquina. Portas se abriam e fechavam sozinhas. Uma sensação de peso, de tristeza profunda, impregnava aquele andar superior.
Era como se Getúlio nunca tivesse realmente saído dali. Como se sua alma permanecesse presa naquele lugar onde ele viveu seus últimos momentos de desespero. Em 1960, Juscelino Kubitschek inaugurou Brasília e a capital federal foi transferida. O Palácio do Catete deixou de ser a residência presidencial. Jânio Quadros renunciou dramaticamente em 1961, também de dentro daquele palácio, continuando a tradição de desfechos trágicos. E em 1964, quando o golpe militar derrubou João Goulart, ele teve que fugir do Catete às pressas, deixando tudo para trás, enquanto tanques cercavam o edifício. Foi o fim. Depois disso, o palácio foi transformado em museu. Mas as histórias sombrias não terminaram, porque aquelas paredes guardavam décadas de segredos, décadas de sangue, décadas de poder absoluto e suas consequências terríveis. Hoje, o Palácio do Catete é o Museu da República. Qualquer pessoa pode entrar ali, caminhar pelos mesmos corredores onde presidentes tomaram decisões que mudaram o Brasil, subir as mesmas escadarias de mármore manchadas por sangue ao longo da história. Turistas tiram fotos nos salões onde golpes foram planejados. Crianças em excursão escolar correm pelos jardins que Auguste Glaciot desenhou há mais de 160 anos. E no terceiro andar, preservado exatamente como estava naquela madrugada de agosto, fica o quarto onde Getúlio Vargas se matou. É um dos lugares mais visitados do museu e também o mais perturbador. O quarto está protegido por um cordão de isolamento, mas você pode olhar de fora. A cama está ali, com a mesma cabeceira de madeira. Os móveis são originais. As paredes mantêm o mesmo papel de parede. E no centro do ambiente, uma placa discreta marca o local exato onde o presidente caiu morto. Turistas tiram fotos. Alguns fazem selfies, sorrindo, sem entender realmente o peso daquele lugar. Mas outros sentem algo diferente, uma sensação de peso no peito. Um arrepio inexplicável, uma vontade súbita de sair dali o mais rápido possível. Funcionários do museu, aqueles que trabalham lá há anos, contam histórias que a direção prefere não divulgar oficialmente. Eles dizem que é impossível ficar sozinho no terceiro andar depois das 6 da tarde sem sentir que alguém está observando você. Seguranças noturnos se recusam a fazer rondas sozinhos naquele andar. Sempre vão em dupla. Sempre. Porque já houve casos de guardas que subiram sozinhos e desceram correndo, pálidos, recusando-se a falar sobre o que viram ou ouviram. Alguns pediram demissão no dia seguinte. As histórias mais comuns envolvem passos pesados no corredor do terceiro andar, sempre entre 3 e 4 da madrugada. O som de uma porta se fechando com força, uma presença masculina, pesada, que parece caminhar com dificuldade. Alguns funcionários juram ter visto de relance uma silhueta de pijama entrando no quarto de Getúlio e desaparecendo. Equipamentos eletrônicos apresentam mau funcionamento inexplicável naquele andar. Câmeras de segurança captam interferências estranhas. Temperaturas que caem subitamente sem razão aparente. Mas não é apenas Getúlio que assombra aquele lugar, porque o Catete viu muito mais do que apenas um suicídio. Ele viu décadas de poder corrupto, de decisões que destruíram vidas, de torturas autorizadas, de prisões ilegais, de famílias destroçadas por caprichos políticos. E dizem que tudo isso deixou marcas. Marcas que não podem ser apagadas simplesmente transformando o lugar em um museu e cobrando ingresso de estudantes. Há relatos de visitantes que passam mal inexplicavelmente ao entrar em determinados salões. Mulheres que sentem uma tristeza profunda e começam a chorar sem entender porquê. Homens que têm crises de ansiedade súbitas. Crianças que se recusam a entrar em certos cômodos, dizendo que ali tem gente má. Médiuns que visitaram o local afirmam que o palácio está carregado de energia negativa acumulada ao longo de mais de um século, que ali aconteceram coisas terríveis demais para serem esquecidas.
Que as paredes absorveram tanto sofrimento, tanta raiva, tanto desespero, que agora exalam isso de volta. E tem a história do Barão de Nova Friburgo, o homem que construiu aquele palácio com dinheiro do tráfico de escravos. Alguns dizem que sua presença também pode ser sentida ali, porque ele construiu aquele lugar como um monumento ao seu poder, ao seu ego, à sua riqueza manchada de sangue. E talvez, de alguma forma, ele ainda esteja ali, testemunhando o que sua criação se tornou. Um lugar onde o poder mostra sua face mais sombria, onde homens que pensavam ser invencíveis descobriram que o poder cobra um preço alto demais. O que torna o Palácio do Catete tão assustador não são apenas as histórias de fantasmas. É o que ele representa. É saber que ali, naqueles salões luxuosos, com suas pinturas e seus cristais e seus mármores importados, foram tomadas decisões que tiraram vidas, que destruíram sonhos, que mudaram o curso da história brasileira. É saber que o poder absoluto, quando concentrado em um único lugar, em um único homem, tem consequências terríveis. E que essas consequências não desaparecem só porque o palácio virou museu. Getúlio Vargas morreu naquele quarto em 24 de agosto de 1954. Mas, de certa forma, ele nunca saiu de lá. Nem ele, nem todos os outros que usaram aquele palácio como centro de seu poder. Eles estão ali, nas paredes, nos corredores, nos salões vazios. E o Palácio do Catete continua sendo, até hoje, o lugar mais sombrio da política brasileira. Um monumento não apenas ao poder, mas ao preço terrível que se paga por ele. A mansão que o Barão de Nova Friburgo construiu para durar gerações sobreviveu a tudo. Ao Império, à República, a 15 presidentes, a golpes, a uma ditadura, a um suicídio. Mas o legado daquele lugar é de sangue, traição e tragédia. E talvez seja por isso que, até hoje, quem visita o Palácio do Catete sente que há algo errado ali. Algo que não pode ser explicado, apenas sentido. Você acha que o Palácio do Catete realmente é assombrado? Ou são apenas histórias criadas ao redor de um lugar com um passado sombrio? Deixe sua opinião nos comentários. Se você ficou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que vai amar os próximos casos deste canal. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma história. E me conta, que lugar histórico brasileiro você gostaria de ver aqui? Comenta aí embaixo. No próximo episódio, a maldição da Pedra da Gávea. Por que tantos alpinistas desaparecem nesta montanha do Rio de Janeiro? Você não vai querer perder.